A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a Igreja Batista em Jerusalém. Nós estamos iniciando mais um EBD, Escola Bíblica Dominical. Não deixe, meus irmãos, de estudar a Bíblia. Ela é a palavra de Deus, é o nosso alimento espiritual. Gostaria inicialmente de fazer aqui uma saudação aos nossos jovens, à nossa mocidade, que está comemorando mais um ano de existência da sua agremiação. Em 1 João 2, versículo 14, que é o texto áureo da mocidade, diz o seguinte: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, atente, meus irmãos, atente, meus jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Que Deus vos abençoe. Irmãos, nós estamos continuando a nosso EBD, nosso estudo sobre o reino dos céus. É um estudo muito interessante, Tem são muitas coisas que nós temos que aprender, Nós não temos condições de esgotar o assunto aqui, mas nós estamos tomando como referência o texto de Mateus 5, Esse é o texto como referência às bem-aventuranças, do verso 3 ao verso 10. Nós sabemos que Jesus estava iniciando ali o seu ministério, e o Sermão da Montanha é a base de toda a mensagem de Jesus Cristo. Jesus aqui se apresenta como o Rei Jesus, aquele que traz a verdadeira justiça, a verdadeira paz. O tema de hoje, já no terceiro bloco, no estudo sobre o reino dos céus ou do reino de Deus, que são as duas expressões que nós vemos aqui em Mateus. Geralmente Mateus ele traz reino dos céus, porque Mateus ele está num contexto. Quando o texto de Mateus foi escrito, ele está em um contexto de grande perseguição da igreja. E ele traz aqui, geralmente, o termo de reino dos céus, porque ele sinaliza a vida eterna com Cristo, no reino de Deus. Interessante, irmãos? O tema é exercendo a prosperidade no reino de Deus através da prática da justiça, da misericórdia, da santidade e da paz. Na EBD de hoje, nós vamos dar ênfase à prática da justiça, exercendo a misericórdia no reino de Deus através da prática da justiça. E aqui, irmãos, nós vamos entender o seguinte, que a mensagem do Evangelho, quando nós estudamos sobre o reino dos céus, e aqui nós podemos fazer uma certa comparação com o reino do mundo, Com o reino do mundo. A mensagem do Evangelho, ela confronta pensamentos, confronta atitudes e o saber. Ela confronta o crente em Jesus diante do modismo e da cultura contemporânea, Ou seja, em cada era da história da humanidade, nós temos os seus modismos, as suas culturas, mas a mensagem cristã, ela é, como diz o nosso pastor Jorge Mariano, o Evangelho é uma contracultura. Não tem como, em qualquer era da existência da humanidade, o Evangelho ele vai estar sempre contrário, Porque, meus irmãos, o homem ele é mau, ele é imperfeito. Nós sabemos, nós herdamos o germe do pecado. Então, a mensagem do Evangelho, o Evangelho genuíno de Cristo, ele vai estar sempre contrário à direção que o homem ele estabelece. O Evangelho revela o ser de Deus. Irmãos, Deus é perfeito, o autoexistente. Ele é perfeito na sua bondade, Ele é bom, mas também ele é justiça. E na sua perfeitíssima bondade e na sua perfeitíssima justiça, ele é reto, Ele é reto. Então, somente, irmãos, pelo Espírito Santo, somente pelo Espírito Santo é que nós crentes em Jesus temos a condição, a capacidade de praticar a justiça, a santidade, a misericórdia e a verdadeira paz.
É por isso que Jesus Cristo disse, né, que viria o Consolador, o Espírito Santo, que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, nós vivemos por fé e não por vista. E a nossa vida, deve estar todos os dias sendo guiadas pelo Espírito Santo. E assim nós temos condições de responder a essa pergunta aqui, que nós temos feito aqui em todas as EBDs, né? No estudo sobre o reino dos céus. Qual o parâmetro de vida? Qual o nosso parâmetro de vida? Ele é o parâmetro terreno ou é o parâmetro proposto, né, por Jesus Cristo aqui? É o parâmetro do reino dos Deus, reino dos céus. Irmãos, vamos ler o verso Mateus 5, verso 6. Nós vemos aqui no texto aqui, na versão revista e atualizada, diz o seguinte: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Na Nova Versão Internacional, ele traz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ele mantém, né, o texto, mas ele finaliza assim: porque serão satisfeitos. Na Nova Almeida, né, que foi publicado mais ou menos no ano de 2018, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ora, há uma promessa, não é isso? Feliz, né? Será feliz aquele que pratica, que busca a justiça, né? E que eles serão satisfeitos, ou serão fartos, serão saciados. Dá uma ideia aqui, meus irmãos, Jesus dá uma ideia de completude, né? Que nós nos satisfazemos na vontade de Deus. É isso, meus irmãos, que o texto bíblico aqui está nos apontando. Mas antes de nós nos debruçarmos mais detidamente em Mateus 5, verso 6, nós vamos compreender, basicamente, quando lemos no Aurélio, né, o dicionário Aurélio, o que é justiça. Essa palavra aí, justiça, a gente vê muitas vezes nos jornais televisivos, né, muitas pessoas reclamando por justiça, né? Queremos justiça, queremos justiça. Mas o que é justiça, né? O dicionário Aurélio traz o seguinte: é a particularidade daquilo que se encontra em correspondência, ou seja, de acordo com o que é justo, né? É o modo de entender ou de julgar aquilo que é correto. É o ato de reconhecer o mérito, né? Se alguém merece ou não, né? O mérito de algo ou o mérito de alguém. Por exemplo, a polícia vai fazer justiça neste caso, né? Os órgãos judiciais vão fazer justiça, né? Vão julgar determinado caso. Por exemplo, no campo institucional, o dicionário Aurélio traz o seguinte, que a justiça é a reunião de organismos que compõem o poder judiciário, conjunto de indivíduos que fazem parte da prática da justiça. A justiça precisa buscar melhores condições de trabalho, né? Quando nós vamos buscar algo que entendemos que seja justo. Justiça, meus irmãos, é sinônimo de equidade, né? Isenção, foro, alçada, instância. É aquilo que é equânime, né? Que é reto, que é justo. E o contrário, irmãos, é injustiça, né? O antônimo é a injustiça. Ou seja, nós muitas vezes que pagamos nossos impostos, né? Muitas vezes nós nos sentimos injustiçados, pois nós não sermos atendidos nas nossas necessidades. Mas no campo espiritual, que é o texto de Mateus 5, 6, Jesus traz que a pessoa que é feliz, que é abençoada, né, que está em paz com Deus, que tem a justiça de Deus, esta é a pessoa. E por isso, esta pessoa que tem paz com Deus busca, assim como nós buscamos o alimento, nós buscamos a água para saciar a nossa fome e a nossa sede, nós buscamos Deus, né? Buscamos a cada vez mais a santidade, a santidade que vem de Deus, para que a nossa vida espiritual seja uma vida farta, saciada, né? Seja uma vida satisfeita. Então, irmãos, Jesus usa estes instintos como ilustração para caracterizar o surge do reino de Deus. Nós lemos aqui em Mateus 6, verso 33, um texto muito conhecido, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas, irmãos, é interessante, né? Eu gosto de ler sempre quando há uma frase, perguntar, sim, o porquê. Então, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas acrescentadas? Aqui nós vamos ver, né, do verso 25 ao verso 32 do capítulo 6, que é, né, as coisas que todos os homens são preocupados. Do comer, do vestir, né? Do saciar-se, daquilo que vai saciar a sua vida, né, secular. Então, Jesus disse que essas coisas serão acrescentadas, mas quem acrescentará? Deus. É por isso, irmãos, que nós, né, tudo que nós temos, a nossa mordomia cristã, tudo que nós temos pertence a Deus. E é por isso que nós entregamos a Deus aquilo que Ele é devido. Mais adiante no nosso estudo, hoje a gente vai passar um pouco sobre esse assunto também. Então, há um desejo físico, né, pelo alimento que impele o homem e a mulher de buscar, né, a saciar a sua necessidade física. E no campo espiritual, né, esta busca é para que nós possamos justamente chegarmos à perfeita varonilidade de Deus, como lemos lá em Efésios 4, no versículo 13, irmãos. É interessante. Abra aí, irmãos, Efésios 4, no versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas como nós vamos chegar? Ou seja, se nós lermos os textos, né, anteriores, e aí, irmãos, dá uma dica. Irmãos, quando os irmãos lerem um versículo, leia sempre o seu entorno, né? Porque nós já aprendemos, né? Texto sem contexto é um pretexto para nós criarmos uma doutrina própria, né? Aquele, vamos dizer assim, o achismo, pode-se dizer. Então, é por isso que Deus, através do seu Espírito, nos deu o quê? Funções, né? Para que possamos exercer na comunidade cristã. E assim, venhamos a estar cada vez mais aprendendo e nos edificando em Cristo. E é interessante que o texto de Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Né? 1 Coríntios 11:1 também vai dizer também: sede imitadores de Deus. Então, irmãos, é interessante. Jesus nos conclama em Mateus 6, no verso... Mateus 6, no verso 48, né? Pode ser até um paradoxo. Olha, nós sabemos que nós somos imperfeitos, mas Jesus diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E essa perfeição, irmãos, ela está incutida no amor que nós devemos ter a Deus e uns pelos outros. E é nisto que os crentes eram conhecidos, né? Que o texto bíblico ele vai pontuar, dizer que nós seremos conhecidos pelo amor que nós temos uns aos outros. Mateus enfatiza, né, que Jesus cumpriu a lei, não é isso? Nós observamos isso aqui, né, no verso 17 a 20 de Mateus 5. Jesus veio cumprir a lei. A expressão que o texto de Mateus traz, ele vai se referir a Moisés, mas trazendo-nos que Jesus é maior que Moisés. Quando Jesus diz assim, ó, ouvistes o que foi dito por Moisés, pela boca dos profetas, mas eu que sou Deus, digo essas coisas. Lembremos, irmãos, que o contexto em que o texto de Mateus está sendo escrito é um contexto de grandes perseguições. E aí Mateus, nesses versos aqui, nos conclama a praticarmos a justiça de Deus. Essa temática da justiça, ela tem implicações profundas na vida cristã. Irmãos, Deus é amor, mas também é justiça. Até aquele versículo que nós aprendemos na época de criança, né? Deus é amor, também é justiça. Não brinque com Deus, pois Ele está em sua mira. Irmãos, Deus, Ele é infinitamente justo, perfeitíssimo na sua justiça. Isso faz parte do ser de Deus. E quando lemos em Mateus 6,33,
essa recomendação é justamente de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas, né, serão acrescentadas. Ou seja, o reino de Deus, deve ser prioridade em nossas vidas, né? É uma necessidade de buscar o reino de Deus. Então, o texto de Mateus 5, no verso 6, nas bem-aventuranças, o que tem fome e sede de justiça, irmãos, esta fome e sede de justiça é fome de buscar Deus, de buscar a justiça de Deus. A estrutura dos discursos de Jesus, aqui em Mateus, ao se referir à lei, é justamente essa, de que ele, Jesus, é maior do que Moisés. Então, ele é Deus, ele é rei no reino dos céus. Irmãos, em Mateus 6, do verso 7 a 20, nós vemos aqui, se nós lermos aqui do Mateus 6, até o verso 7 a 20, nós observamos que Jesus vai dizer alguns exemplos de conduta reta. Ele vai trazer, né, 3 situações: no dar a esmola, ou seja, no ofertar, no ajudar as pessoas, na oração e no jejum. São situações positivas, mas situações positivas que devem ser exercidas não para para a nossa glória própria, mas sim para a glória de Deus. E é por isso que Jesus diz em Mateus 6, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, né? Cuidado, né? Com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. É outra promessa, a promessa do galardão. Ou seja, a justiça que nós devemos exercer é aquela que busca glorificar a Deus. E é interessante, irmãos, que o texto de Mateus 7, do verso 1, vai dizer assim: não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, a justiça, ela pertence a Deus, que vai, na nossa vida cristã, exercer a sua justiça no nosso dia a dia. Do texto de Mateus 5, no verso 20, é interessante que Jesus vai dizer assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Os fariseus, irmãos, queriam a glória para si própria. Queriam a glória para si própria. Então, o que eles faziam para obter glória para si própria. Isso é muito preocupante nos dias de hoje, quando nós vemos, né, uma ênfase muito grande no ser, né, no ser como pessoa, esquecendo do ser de Deus. Nós vivemos hoje, irmãos, numa sociedade líquida, numa sociedade fluida, onde as coisas elas são relativas. O que é hoje pode não ser amanhã. A verdade, o que se busca, irmãos e irmãos, não é uma verdade absoluta, mas uma verdade relativa. Em suma, o que eu quero dizer é o seguinte, que hoje, no mundo secular, busca aquilo que satisfaça a minha vontade. É isso? Aquilo que satisfaça a minha vontade. Mas, como cristãos em Cristo, nós temos que entender que as coisas do reino de Deus, elas são inegociáveis. E é isso que nos torna conhecidos como verdadeiros cristãos. Filipenses 2,15 diz: para que sejais, né, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual nós resplandecemos como astros no mundo. Lembro que este foi um tema no mês da mocidade em 2018. É por isso que Jesus Cristo diz que nós somos, né, a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Irmãos, que boas obras são essas? As boas obras são aquelas que correspondem à vontade de Deus, dentro da justiça de Deus. Vamos compreender a justiça de Deus, é compreender um dos seus atributos. É por isso que Jesus diz que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas. Ela tem que exceder a dos escribas. Como? Qual é o exemplo de Jesus? Né? Como, professor, né?
nós vamos praticar esse texto aqui, Mateus 5:6, Mateus 5:20, como Jesus traz exemplo. Mateus 20, e do verso 1 ao 16, né? O tempo nosso é escasso, nós não temos condição de ler, mas nós vamos lá para a parábola dos trabalhadores da vinha. Mateus 20, do verso 1 ao 16. Irmãos, porque o reino dos céus é semelhante ao dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então ele saiu, né? E ajustou trabalhadores. Qual o preço do trabalho? 1 denário. Mandou-os para a vinha. Na terceira hora, ou seja, 9 horas da manhã, né? Ele trouxe trabalhadores, né? Observam que estavam desocupados. Verso 5. Tendo saído outra vez perto da hora sexta, 9 horas da manhã, perto da hora nona, meio-dia, trouxe mais trabalhadores. E depois, na hora 1/10, ou seja, 17 horas da tarde, né? 5 horas da tarde, 17 horas, ele também saiu e trouxe mais trabalhadores. No final, né, ele chamou a todos para pagar o que foi ajustado, 1 denário. Interessante, irmãos, que ele começa a pagar pelos últimos, para aqueles que trabalhavam apenas 1 hora. Apenas 1 hora. Ele começou a pagar até aqueles que chegaram primeiro, né? Então, os que chegaram primeiro reclamaram: olha, eu cheguei aqui primeiro e vou receber, né, o mesmo que aquele que trabalhou apenas 1 hora. Irmãos, Jesus está aqui dizendo aqui que a justiça de Deus, ela é conforme a vontade de Deus. É conforme a vontade de Deus. Às vezes nós queremos questionar determinadas atitudes de Deus, né? Mas, olha o que, é que Jesus Cristo diz no versículo 15. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Observe, irmãos, né? Como a justiça de Deus, ela está muito imbricada, tanto com a santidade quanto a sua bondade, que é perfeita. Perfeita. Um outro exemplo, né? E aqui Jesus no final diz assim, ó: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Né? Irmãos, o nosso serviço é para a glória de Deus. Eu estou aqui há 10, 20, 30 anos, e aquele que chegou agora, né, já chegou e já está assumindo determinadas posições, cargos. Irmãos, o serviço é para Deus. A nossa função e a nossa missão é servir a Deus. E aprendemos aqui que há uma recompensa, há o galardão nos céus, né, para aquele que serve a Deus. Mas é importante que nós tenhamos um coração que busque a santidade, busque a justiça de Deus. Um outro exemplo está lá em Mateus 22, está pertinho aqui, né? Os escribas e fariseus querendo testar Jesus, como sempre, né? Eles faziam isso. Eles perguntaram a Jesus: é lícito pagar tributo a César ou não? Aí Jesus vai dizer: de quem é esta efígie, né, tomando uma moeda? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Irmãos, as nossas responsabilidades seculares, com o governo, com o nosso trabalho, nós temos que agir conforme a justiça de Deus. Foi o que Jesus Cristo disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas, ou seja, a nossa justiça tem que exceder. Então, irmãos, aquilo que nos é colocado como para nós fazermos da nossa responsabilidade no trabalho, temos que fazer. Por isso Jesus diz que fazer tudo para a glória de Deus. Mas devemos dar a Deus o que é de Deus. Nós damos a César o que é de César. Não é isso? Na vida secular, no dia a dia, na escola, no trabalho, devemos dar o nosso melhor. Mas a Deus também temos que dar o que é de Deus, o nosso melhor, o que é de Deus. Então, isso é fazer justiça, é praticar a justiça de Deus na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é justo. E Ele, na sua infinita misericórdia e bondade, já praticou ato de justiça ao nos justificar.
a nos justificar, estamos, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, nos textos de Romanos 3, 8 e 9, que nós estávamos perdidos, né? Nós estávamos envolvidos nos nossos delitos e pecado, Ele nos justificou conforme a sua graça. Irmãos, é interessante que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras. Está lá em Mateus 22, 29. Ah, meus irmãos, né? Jesus diz, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Irmãos, a nossa vida cristã ela tem que estar farta da justiça de Deus, farta daquilo que Deus quer para nós. Há um paradoxo ou exigência. Jesus Cristo diz em Mateus 5,48, nós já lemos, né? Que Jesus nos conclama a seres perfeitos. A seres perfeitos. E Filipenses 3, versículo 15, né? Lembro da seguinte forma. Filipenses 3, no verso 15. Todos, pois, que somos perfeitos. Olha aqui, Paulo já está, né, nos referindo a nós como perfeitos. Que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isto Deus nos esclarecerá. Que sentimento Paulo está falando? Olha, irmãos, os versos anteriores. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando. Né? Prossigo para o alvo. Como o texto de Efésios 4, 13 nós lemos, né? Até que cheguemos à perfeita varonilidade, ou seja, seguindo a unidade no amor a Deus e no amor entre nós, entre irmãos em Cristo. Quais as implicações na vida diária como cristão, na família, na igreja, na sociedade? Irmãos, nós não devemos confiar na nossa própria justiça. Muitas vezes nós nos confiamos tanto em nós, né, que nós tomamos determinadas atitudes. Eclesiastes 7, no versículo 16, em uma determinada versão diz assim, não sejais demasiadamente justo. Olha aí, irmãos, nós queremos fazer conforme aquele nosso querer, que é tudo de acordo com o nosso perfeccionismo, vamos dizer assim. Mas, irmãos, na outra versão traz assim, ó, não sejais demasiadamente ímpio. Sabe o que, irmãos? Quando nós queremos fazer a nossa vontade, o nosso querer, sem buscar a vontade de Deus, nós cometemos impiedade, e a impiedade está diretamente ligada àquilo que é contrário à soberania de Deus. É por isso que, ao longo do Antigo Testamento, nós vamos verificar que a ira de Deus ele vai recair muitas vezes sobre o povo de Deus por causa da sua impiedade, que toma o lugar de Deus no seu dia a dia, na sua forma de ser. Devemos viver a justiça que procede de Deus. Filipenses 3,9 diz, devemos ser achados nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Né? A justiça que procede de Deus, baseada na fé. É por isso que Paulo em Romanos vai dizer que o justo viverá por fé, exercendo a prosperidade de Deus no reino de Deus, através da justiça de Deus. Nós lemos em Mateus 6,1, né, que a glória é de Deus, que a nossa motivação para fazer as coisas do reino decorre do conhecimento de Deus. A consequência é ser reto diante de Deus e dos homens para testemunho e se dispor para o serviço de Deus. Irmãos, imagine, irmãos, aquela igreja sendo perseguida, né, de forma injusta, mas eles estavam sendo conclamados ali a serem justos e retos diante dos homens, né? Porque no seu interior, através do Espírito Santo, eles têm buscado a santidade para que eles tenham uma vida de retidão diante de Deus. E isso, irmãos, vai denotar o testemunho que nós temos perante o mundo aí fora.
o grande erro nosso, muitas vezes, é querermos julgar, né? Quando nós apontamos o dedo, nós temos aqui, ó, 3 dedos apontando para nós e um dedo apontando a Deus. Nós estamos dizendo que a culpa não é nossa. Não julgueis para que não sejais julgados. O texto de Mateus 5, de 1 a 7 vai dizer, ó, nós queremos tirar o argueiro que está no olho do irmão, uma coisa, um ciscozinho, né? Nós queremos tirar com aquela força, mas nós não vemos a trave que está no nosso olho, né? O quanto é importante, irmão, nós fazermos uma autocrítica. Como é importante nós fazermos uma autocrítica. É por isso que em 1 Coríntios 11, 28 e 29, né? O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11, 28 e 29, falando, né, tratando sobre a questão da ceia do Senhor, ele vai dizer assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe em juízo para si. Nós aprendemos que a ceia é um memorial, mas ela é feita em comunhão com os irmãos. É por isso, irmãos, que o praticar a justiça de Deus é estar em comunhão. E quando estamos em comunhão com Deus, em intimidade com Deus, nós passamos a viver uma vida de comunhão, e nessa vida de comunhão nós trabalhamos para edificar o irmão, para ajudar o irmão nas suas fraquezas, né? E aprendemos também com as suas virtudes, né? Nisto, irmãos, conhecerão que todos vós que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 35. Sabe como é que nós, crentes de Jesus, seremos conhecidos como cristãos? Devemos ser conhecidos como cristãos? Através do amor que temos uns pelos outros. Porque mesmo na dificuldade, nós estamos aqui passando um momento de grande dificuldade, mas as pessoas, elas veem Cristo em nós quando nós demonstramos o amor uns pelos outros. E Marcos 13, 13 diz que nós seremos odiados por causa do nome de Jesus Cristo. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, então, o que fazer diante desta reflexão? É refletir, né? Se autoavaliar para estarmos sempre em comunhão com Deus e com os irmãos em Cristo. Muitas vezes fazemos questões de coisas tão pequeníssimas, insignificantes, que nós não enxergamos que a vontade de Deus em nossas vidas é que busquemos crescer a cada dia mais. Irmãos, vivamos em comunhão uns com os outros. E como diz a palavra de Deus, e quando vier o Espírito Santo, ele já veio, né? Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque Jesus disse em João 16, 8 a 11, do pecado porque não crê em mim. Né? E o mundo está aí, nessa sociedade líquida, que não crê em Jesus, ou que quer colocar Deus no mesmo plano que nosso. Da justiça, porque eu vou para meu Pai. Ele é Deus. Ele é Deus na sua soberania, na sua bondade. Ele é perfeitamente bom e perfeitamente justo. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Irmãos, que Deus nos abençoe a compreender a justiça de Deus, de que nós devemos, a cada dia, compreender o ser de Deus e buscar viver unidos como um em Cristo, porque nós temos, né, a nossa missão de perseverar até o fim, né, porque somos salvos em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia de paz, né, um dia de estudo na palavra de Deus, porque esta palavra é que nós temos a obrigação de a cada dia mais ler e entender e compreender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe, irmãos. Um abraço.